e pouco aí de formado. Eu sou professor da UF desde 1991. E uma coisa que é interessante, que vocês vão provavelmente perceber ao longo do semestre, que esperamos que comece o tão rapidamente possível, tão rápido quanto seguro, né, para todos, é que na nossa anatomia da UF a gente tem uma anatomia muito voltada para a clínica, para a medicina. Não necessariamente uma anatomia com um objetivo em si própria, mas uma anatomia que sirva para que todos tenham uma prática médica melhor. Então, dentro desse tema, né, nossa nova linguagem anatomês, talvez a gente possa ampliar um pouquinho isso para, na realidade, não o anatomês, mas o medicinês, né? A gente pode tranquilamente considerar que a terminologia anatômica ela introduz o estudante de medicina, né? E é preliminar indispensável no aprendizado da terminologia médica. É praticamente como se fosse um novo idioma, né? Se eu colocar para vocês todos aí, é uma pena que a gente não pode fazer enquete, né? Eu adoro fazer enquete no primeiro dia de aula, saber de onde vocês são, qual a origem de vocês, o que vocês já fizeram antes de chegar à universidade. A gente não vai conseguir fazer isso hoje aqui, infelizmente, mas espero que em breve nos encontremos pessoalmente. Mas se eu colocasse alguma coisa assim... 今日は低気圧の影響で中国、四国から東北南部の太平洋側にかけては雨のところが多く、雷を伴うところもある見込みです。Vocês estão entendendo alguma coisa? 現在、四国の南に低気圧、また千葉県の沿岸にも低気圧。Tá bom, né? Então, se eu não me engano, acho que tem uns 2 ou 3 descendentes japoneses aí, talvez um ou outro tenha entendido alguma coisa, mas provavelmente a maioria não entendeu absolutamente nada. Tá? Aprender anatomia, aprender terminologia médica é praticamente como aprender um outro idioma, né? Eu não sei se vocês certamente já tiveram oportunidade de assistir essas séries, né? Mas se a gente voltar para o slide anterior, eu tenho certeza que se vocês tiverem a oportunidade de assistir a uma sessão clínica, a uma discussão dentro de uma equipe, como podemos ver aqui à direita, né? Pessoas passando um caso de um paciente, pessoal de plantão numa UTI, por exemplo, pessoal que cuida de uma enfermaria. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir aí uma passagem de caso, eu imagino que vocês consigam entender aproximadamente 30% a 40% do que vai ser dito. Tá? Talvez vocês consigam entender os pronomes, talvez vocês consigam entender as preposições, talvez um advérbio ou outro, mas talvez muitos substantivos e muitos adjetivos vocês ainda não sejam capazes de entender. Então, é mais ou menos como vocês já tiveram oportunidade, né? How are you? You can say, I'm fine. I'm fine. É isso aí? Here are some other ways to answer. Então, todo mundo já teve a oportunidade de fazer uma língua estrangeira e todo mundo deve se lembrar da primeira lição, né? Naquele diálogo bem básico, como vai o senhor? Eu vou bem, e a senhora? Eu também vou bem, e assim por diante. Então, é basicamente isso. Esse que é o objetivo dessa nossa conversa de hoje, que é a introdução ao estudo da anatomia e introdução ao anatomês e ao medicinês, né? Bom, as ciências morfológicas, né, elas têm na anatomia um dos seus pilares, né? E o termo anatomia vem do grego, que se a gente pegar essa palavra anatomia e dissecar, né, a gente vai chegar à conclusão que anatomia quer dizer cortar em partes. Aliás, eu falei dissecar e esse é o termo equivalente em latim, que origina o verbo dissecar, que é cortar em partes, cortar separadamente. Bom, a morfologia ela vem do grego e ao pé da letra significa o estudo das formas, né? Ou talvez a gente possa definir como ciência da estrutura do corpo. Então, a anatomia estuda as formas do ponto de vista macroscópico, a histologia do ponto de vista microscópico, vocês vão ter essa disciplina agora também, e a embriologia como se fosse, digamos, anatomia do desenvolvimento durante a vida pré-natal. Então,
essas 3 disciplinas compõem o que nós chamamos de ciências morfológicas. Bom, e onde é que a gente começa a aprender um novo idioma? Não sei se vocês já ouviram falar, talvez alguns já tenham feito medicina ou outras ciências biológicas em outra universidade. Não sei se já ouviram falar na nômina anatômica. Né? E para que surgiu a nômina anatômica? Só para vocês terem uma ideia, no final do século retrasado, havia aproximadamente 50 mil nomes em uso para cerca de 4.500 a 5.000 estruturas do corpo humano. Agora, imagina você usar 50 mil nomes para designar 5.000 coisas, digamos assim. As pessoas não conseguiam falar umas com as outras. Né? Não era um idioma único. Então, de repente, por vaidade, não é característica do professor Rodrigo Mota, mas vai que o professor Rodrigo Mota descreve uma artéria, um músculo que ele achou que era novo, e bota lá, artéria de Rodrigo Mota, o músculo de Rodrigo Mota. Aí José Cavazós, em outro país, descreve a mesma estrutura e bota artéria de José Cavazós ou músculo de José Cavazós. Como é que as pessoas vão se entender? Como é que as pessoas vão falar o mesmo idioma? Então, no final do século XIX, ainda havia uma grande utilização de epônimos. Vocês sabem o que é epônimo? Bom, não dá para dizer sim ou não, né? Então, vamos lá. Epônimo é quando a gente usa um termo ou uma expressão, né, que seja derivada do nome de uma pessoa. A gente tem vários epônimos aí na nossa vida que a gente já aprendeu. Ampere, né, volt, ohm, são exemplos de epônimos. São palavras que são derivadas de nomes de pessoas. Então, na anatomia, até essa época, muitos epônimos eram utilizados, como os que eu exemplifiquei aqui. O sujeito descrevia e botava o nome dele, por questão de vaidade ou por alguma outra questão. Mas por que a gente tem que evitar isso na anatomia? Porque muitas vezes o uso é fortuito. E, além do mais, botar a artéria do nome de uma pessoa, o músculo do nome de outra pessoa, não informa absolutamente nada sobre a localização, sobre a função, sobre a ação daquela estrutura. E, com frequência, há um problema de faltar a verdade histórica. Vai que o Rodrigo Mota acha que ele foi o primeiro que descreveu aquilo. Vai que o José Cavazós também acha que ele foi o primeiro que descreveu aquilo. E, na realidade, pode não ter sido nenhum dos dois. Pode ter sido um terceiro. Então, na realidade, quando a gente começa a usar nomes de pessoas para designar estruturas, é complicado. As pessoas não falam a mesma língua e não necessariamente você está sendo fiel à verdade histórica. Então, em 1895, vários anatomistas, inicialmente na Alemanha, mas a gente pula a parte histórica, deixa isso para um encontro presencial, foi preparada uma lista de cerca de 4.500 termos, e essa lista foi denominada Nômina Anatômica da Basileia. E ela permaneceu vigente por muito tempo, embora com diversas críticas. E em 1955, em Paris, durante um congresso mundial, foi realizado, então, um acordo internacional para um sistema latino de nomenclatura, que era fortemente baseado naquela nômina anatômica da Basileia, e essa lista de termos foi conhecida como nômina anatômica. E ela passou, então, a constituir a terminologia oficial. Então, a gente está começando a compor um idioma de uma forma razoavelmente complicada, digamos assim. E nessa nômina anatômica, alguns princípios interessantes foram adotados. Então, primeiro, com um número muito limitado de exceções, cada estrutura seria designada apenas por um único nome. Bom, ótimo. Então, músculo tal é músculo tal, em qualquer lugar do mundo. Isso é muito bom. Segundo, que esses nomes na lista oficial fossem escritos em latim, por uma questão de padronização, mas que cada país tivesse a liberdade de traduzir para o próprio idioma. Não faz sentido a gente, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, utilizar o latim. Então, a gente traduz para o português e cada país traduz para o seu idioma local. Em terceiro, que os termos sejam, em primeiro lugar, fáceis de memorizar, mas que, de preferência, possuam algum valor informativo ou descritivo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um músculo chamado flexor radial do carpo, a gente já pode ter uma noção do que é aquilo ali. Bom, a gente sabe que aquilo está no antebraço, a gente sabe que esse
músculo faz uma flexão do carpo ou do punho, e que está do lado do rádio, não está do lado da una, porque tem um flexor lunar do carpo também. Então, vocês vão começar a notar que na anatomia os nomes eles são mais ou menos lógicos, né? Quando a gente tem um nome, aquele nome está informando alguma coisa, ou sobre localização ou sobre função. E quarto, que os epônimos não sejam empregados, o que é uma coisa muito boa. A anatômica foi uma evolução dessa nômina anatômica que surgiu em 1998 a partir de uma convenção de anatomistas do mundo inteiro, e a ideia era exatamente a mesma da nômina anatômica, uma utilização de uma terminologia correta, de uma linguagem clara, que é fundamental nas ciências médicas. Quando a gente está se comunicando, seja passando caso numa enfermaria, seja numa discussão clínica, seja conversando com um colega de outro local sobre um caso clínico, a terminologia utilizada tem que ser muito clara. A língua, o idioma tem que ser muito claro. Então, os princípios da terminologia anatômica que é utilizada atualmente são exatamente os mesmos da nômina anatômica. Então, cada estrutura recebe um único nome, os termos têm que ter algum valor informativo ou descritivo e os epônimos não sejam empregados. Essa é a ideia. Então, a terminologia anatômica atualmente em vigor, ela tem cerca de 4.500 termos anatômicos. 4.500 termos anatômicos é mais ou menos o número de palavras que a gente precisa para falar razoavelmente bem um idioma. Se você fala entre 680 palavras, você fala um idioma com muita dificuldade. Entre 1.000 e 1.200 palavras, você já consegue se comunicar razoavelmente bem, mas, vez por outra, você tem que recorrer a um dicionário. Com um número maior de palavras, entre 2.000 e 2.500, você já tem alguma fluência. E se você realmente quiser ser fluente tanto quanto ou próximo a um nativo, você tem que ter um vocabulário um pouco maior. Então, essa é a analogia que eu gostaria de fazer com vocês, quando a gente começa a estudar anatomia. E, na realidade, quando a gente começa a estudar anatomia, a gente vai começar a ser capaz de se comunicar na medicina. A gente vai começar a ser capaz de entender as coisas e a gente vai começar a ser capaz de se expressar também dentro da medicina. É interessante que a gente lembre isso de uma forma muito rápida. Quando a gente estuda anatomia, quando a gente pega um livro, e começa a estudar as estruturas, na realidade a gente vai começar a estudar anatomia normal. E o que é normal em princípio? Um conceito de normal seria quando a gente tem aquela configuração na maioria das pessoas. Essa pode ser uma configuração, um significado para normal. Então, o que a gente vai estudar é anatomia normal. Se eu for, por exemplo, cirurgião de mão, é bom que eu conheça todas as variações anatômicas da mão, das artérias da mão, como a gente pode ver aqui. Se eu for um cirurgião cardíaco, vai ser legal se eu conhecer todas as possibilidades de variações das artérias coronárias. Se eu for um cirurgião gastroenterológico, vai ser bom se eu conhecer as variações do tronco celíaco ou as variações da formação da veia porta. Mas, em princípio, o que a gente vai estudar é anatomia normal. Anomalia é quando a gente tem uma alteração, uma variação, mas com alteração da função, como vocês podem ver aí um exemplo de polidactilia e sindactilia. E monstruosidade é denominado quando essas anatomias, quando essas anomalias elas deformam muito a conformação corporal e muitas vezes são incompatíveis com a vida. Existe uma ciência para estudar essas alterações, que é a teratologia. Voltando à nossa anatomia aqui, vamos à organização geral do corpo humano, Já estamos entrando na primeira lição, lição 1, como vai o senhor? Tudo bem? Sim, eu vou bem. E a senhora? Sim, eu também vou bem, e etc. e tal. Então, princípios fundamentais da construção corpórea. Bom, isso daqui vocês conhecem desde provavelmente do ensino fundamental, Aqui não tem nenhuma novidade. Cabeça, tronco e membros, Todo mundo decorou isso. Cabeça, pescoço, a gente coloca ali no meio. Tronco subdividido em tórax, abdômen e pelve. Acima do tórax, a gente tem a abertura superior do tórax. Entre o tórax e o abdômen, a gente tem
o diafragma que está aqui, ok? Entre o abdômen e pelve, a gente não chega a ter uma divisão propriamente, mas a gente tem um ponto de reparo que nos indica aqui que seria a abertura superior da pelve. E abaixo da pelve, né, a gente vai ter o diafragma da pelve aqui embaixo, aqui também ilustrado aqui. Espero que vocês consigam ver aqui o laserzinho aqui da apresentação. Bom, coisas muito simples também, coisas de nomenclatura. Os membros, tanto os superiores quanto inferiores, eles têm uma raiz. No caso do membro superior, a raiz é o ombro, ok? E a parte livre. E agora, chega de chamar isso daqui de braço. Acho que vocês já tinham noção que isso daqui é antebraço. Mas tem muita gente que diz, estou com uma dor na perna aqui. Não, agora vocês não podem mais fazer isso, vocês são estudantes de medicina. Então, o membro superior, parte livre, é subdividido em braço, antebraço e mão. Entre o braço e o antebraço, nós temos o cotovelo. Entre o cotovelo, entre o antebraço e a mão, temos o punho. Vocês não vão mais chamar isso de pulso, obviamente. Punho. Né? Outro dia eu vi na televisão alguém se referindo a pulso. Não, isso é o punho. E no caso do membro inferior, mais uma vez aqui, né? Raiz, que é o quadril, parte livre, coxa, perna e pé. Entre a coxa e a perna, o joelho. Entre a perna e o pé, tornozelo. Bom, isso é básico demais, né? Todo mundo já conhece isso. Vamos adiante. Posição anatômica. Talvez um ou outro que já tenha estudado alguma coisa de anatomia sabe o que é a posição anatômica. O que a gente quer dizer com posição anatômica? Posição anatômica é uma convenção, como várias outras que fazem parte da nossa vida. As leis, a Constituição brasileira, Constituição norte-americana que vemos aqui, Código de Hammurabi, são convenções entre homens, né? Entre homens, mulheres, entre a população que as criou. Regras, né? Regras são convenções. Por que um campo de futebol americano tem 100 jardas? Por que uma piscina olímpica tem 50 metros? Por que uma pista de atletismo tem 400 metros? São convenções. Poderia ter 500, mas convencionou-se que tivesse 400. Idiomas. Mais uma vez, os idiomas. Idiomas são convenções entre pessoas que moram numa mesma região, no mesmo país. Então, da mesma forma, a anatomia e os termos da terminologia anatômica e da terminologia médica são convenções. E uma delas diz respeito à posição anatômica. Por que é importante a gente convencionar uma posição anatômica? Porque muitas descrições de estruturas do corpo humano elas serão expressas em relação justamente a essa posição anatômica. Então, se eu digo que uma artéria passa do lado do nervo, por exemplo, eu tenho que dizer de que lado é. E, para isso, eu tenho que ter uma convenção em relação a uma posição. Né? E quando eu faço uma descrição anatômica, uma descrição clínica, a mesma coisa. Então, a posição anatômica ela consiste no indivíduo de pé, ereto, e com primeiro, olhar direcionado anteriormente, como vemos aqui. Segundo, membros superiores ao lado do corpo, mas com as palmas das mãos voltadas anteriormente. E membros inferiores unidos, com os pés direcionados anteriormente. Então, essa é a posição anatômica. É de pé, olhando para frente, braços estendidos, palmas das mãos voltadas para frente e membros inferiores unidos, com os pés direcionados para frente. Bom, isso é básico também. Isso é o tipo da coisa que a gente não vai esquecer mais. Planos. Várias descrições também são feitas levando em consideração os planos do corpo. E à medida em que vocês evoluírem um pouquinho mais no curso médico, chegarem, por exemplo, na anatomia médico-cirúrgica a gente já fala um pouquinho disso de uma forma aplicada, mas principalmente na radiologia, vocês vão ver que existem vários métodos complementares, vários métodos diagnósticos que vão fornecer imagens do corpo, e essas imagens são baseadas em planos. Então, o primeiro plano que a gente aprende a distinguir é o plano mediano. O plano mediano é muito simples, ele é um plano imaginário que divide o corpo em duas metades, uma metade direita e uma metade esquerda. Então, é um plano que vem de trás para frente, tá? E de forma longitudinal. Como vemos aqui, o sujeito dividido exatamente ao mesmo, e como nessa
visão supostamente tridimensional, também vemos aqui, né, um plano que divide o corpo em duas metades, uma direita, uma esquerda. Os planos sagitais são os infinitos planos que há que são paralelos ao plano mediano. Então, qualquer plano que divirja para os lados e que sejam paralelos ao plano mediano serão denominados planos sagitais. Então, com muita frequência, a gente vai ver laudo de tomografia computadorizada, laudo de ressonância magnética, descrevendo planos sagitais dispostos de tal forma, com uma espessura tal e assim por diante. Perpendicular a ele, nós vamos ver aqui o plano frontal. Plano frontal ou plano coronal, que vemos aqui, é um plano que vai dividir longitudinalmente o corpo numa parte anterior, numa parte da frente, numa parte posterior, numa parte de trás. Vemos isso aqui e vemos isso nesse suposto modelo tridimensional aqui. Ok? Então, com muita frequência, isso também é utilizado, por exemplo, tomografia de seios da face, para ver sinusite. Com frequência, a gente tem imagens dispostas no plano frontal ou coronal. Opa, pulou um slide aqui. Mas era para falar de um plano transversal. O plano transversal, a gente vai ter um plano que seja perpendicular aos outros, esses outros dois, e que divida o corpo dessa forma aqui, numa parte superior e numa parte inferior. Então, tendo falado desses planos, a gente passa aos eixos. E quando a gente vai falar dos eixos, a gente vai voltar a falar dos planos. Então, o eixo sagital, ou antero-posterior, seria um eixo com essa configuração aqui. Aqui nós temos uma vértebra, aqui temos as costelas e na frente o externo. Então, esse daqui que vemos aqui é um eixo sagital ou antero-posterior. E aí a gente consegue visualizar melhor aqui. O eixo sagital, ele está no encontro dos planos sagital, mediano aqui, e de um plano transversal. A gente pode ilustrar melhor dessa forma aqui. Ok? Claro para todos? Um eixo longitudinal, ele tem a configuração crânio-caudal, dessa forma aqui, e ele é um encontro dos planos sagital, que vemos aqui, e coronal, que vemos aqui em vermelho, talvez melhor ilustrado com essa linha aqui. E o eixo transversal é um eixo disposto no sentido látero-lateral, como temos aqui, e na realidade ele está no encontro dos planos coronal, que vemos aqui no vermelho, e do plano transversal, talvez com uma ilustração melhor por meio dessa linha aqui. Ok? Então já vimos planos, já vimos eixos. Isso parece besteirinha, parece uma coisa mais do que óbvia, mas em todos os laudos de exames complementares, vocês vão ver, exames de imagem, melhor dizendo, vocês vão ver esses termos, né, esses termos relacionados a planos e eixos. Alguns termos especiais que vale a pena a gente começar a comentar aqui. Mais uma vez, eles são, estamos vendo as coisas bem básicas. Termos especiais, temos termos de posição, direção em relação, e lateralidade em termos de movimento. Então, termos de posição, direção em relação. Muito simples. Como a posição de uma estrutura em relação a outra, sempre na posição anatômica, sempre naquela convenção que vimos. Então, quando a gente diz, por exemplo, que a disposição das estruturas nobres dentro da fossa cubital, de lateral para medial, é tal, tal e tal, a gente precisa ter uma ideia do que está para um lado e do que está para o outro. Só que a gente tem que usar os termos corretos para designar um lado e o outro, que é o que a gente vai ver agora. Isso tem uma importância muito grande do ponto de vista clínico, do ponto de vista anatômico, do ponto de vista cirúrgico. Afinal de contas, uma coisa é quando eu estudo anatomia num cadáver, está tudo aberto, está tudo exposto. Outra coisa é quando
eu, como, por exemplo, dando plantão numa UTI, quero puncionar uma artéria para colher sangue arterial, eu preciso saber se aquela artéria, se ela está de um lado ou do outro de um tendão, ou se tem um nervo para cá ou para o outro lado, para eu evitar aquele nervo. Ou se eu sou um cirurgião, mesmo raciocínio, eu tenho que saber onde está aquela estrutura. Então, com esse objetivo, a gente tem alguns termos que são mais ou menos óbvios, são termos da língua portuguesa, como anterior e posterior. Anterior é o que está na frente, obviamente, posterior, naturalmente, é o que está atrás. Com frequência, esses termos são substituídos por ventral e dorsal, tá? Principalmente quando a gente está falando de tronco, tá certo? Quando a gente usa as mãos, e aqui uma bela lembrança, né, nos tempos que estamos vivendo, da higienização das mãos, sempre importante, isso já é uma coisa muito, muito, muito natural para nós que trabalhamos em ambiente hospitalar, tá? E tem que ser natural para todo mundo, para toda a população. Então, quando a gente utiliza esses termos anterior e posterior em relação à mão, com frequência eles são substituídos por palmar e dorsal, ok? Palmar e dorsal, como vemos aqui. Em relação ao pé, mesma coisa. Com frequência a gente utiliza os termos plantar e dorsal. Plantar, obviamente, planta do pé, e dorsal, dorso do pé. Os termos superior e inferior são termos óbvios da língua portuguesa. Superior é o que está acima, inferior é o que está abaixo. Com muita frequência, a gente tem a designação desses termos em relação ao tronco, substituídos por cranial e caudal, tá certo? São termos que dizem respeito à posição em direção longitudinal. Com muita frequência também, a gente utiliza, principalmente no tocante aos membros, esses termos aqui, proximal, médio e distal. Então, com frequência, eu tenho aqui a divisão do braço, do antebraço, da coxa ou da perna, ou dos ossos que compõem essas partes do corpo, em terços. Terço proximal, terço médio e terço distal. Então, por exemplo, eu pego o húmero aqui, né? Esse é o terço proximal do húmero, terço médio e terço distal. Aí alguns vão falar, poxa, mas que besteira, isso daí é uma coisa óbvia. Beleza, é óbvia. Então vamos começar a descrever esses raios-x aqui. Aqui eu tenho uma fratura do húmero na junção do terço proximal para o terço médio. Aqui eu tenho uma fratura da tíbia no seu terço distal, idem aqui no perfil. Aqui eu tenho uma fratura de diáfise do fêmur no seu terço médio. Tudo isso tem que estar descrito no laudo dessa radiografia. A gente está olhando, parece óbvio, mas tudo isso tem que estar documentado. E a documentação de um exame de imagem como esse é justamente o laudo do exame de imagem. E quando a gente quando a gente faz o laudo do exame de imagem, a gente tem que descrever utilizando a nossa terminologia. Tá? Então, esses termos são muito utilizados. Na medicina legal também. Vamos supor que eu tivesse aqui um corte. Vamos lá, eu tenho um corte aqui na perna, né? Provavelmente um laudo de medicina legal vai me descrever algo parecido com lesão produzida por ação cortocontundente na face anterior do terço distal da perna direita. Algo parecido com isso. Então, a gente tem que utilizar o mesmo idioma. Quem está escrevendo tem que utilizar o mesmo idioma de quem está lendo para que a comunicação seja efetuada. Em relação, mais termos de posição aqui, em relação à proximidade do plano mediano. Se eu estou mais próximo, eu digo que é medial. Se eu estou mais distante, eu digo que é lateral. Então, por exemplo, aqui os dedos da mão na posição anatômica. O polegar é o mais lateral dos dedos e o quinto dedo, o mínimo, é o mais medial de todos os dedos, que está mais próximo do plano mediano aqui. Quando a gente fala do pé, o hálux, que é o dedão, ele é o mais medial e o quinto dedo, que é o dedo menor, é o mais lateral, ok? E aí a gente pode fazer descrição de relações entre artérias e veias, por exemplo, no braço, na fossa cubital e assim por diante.
Com muita frequência, quando a gente está descrevendo estruturas no antebraço, a gente utiliza radial e ulnar, respectivamente, como sinônimos de lateral e medial. O rádio é o osso lateral e a ulna é o osso medial. Então, eu posso ter uma artéria ou uma estrutura, ou mesmo uma lesão na face radial do antebraço, por exemplo. Idem para a perna. Com frequência, a gente utiliza os termos tibial e fibular, não por acaso relacionados com os ossos da perna, como sinônimos de medial e lateral, já que a tíbia é o osso mais medial e a fíbula é o osso mais lateral. Então, com frequência, eu posso ter aqui uma lesão na pele, na face tibial da perna, ok? Bom, lateralidade, isso também é muito fácil, muito simples. Algo que é unilateral, isso é língua portuguesa, obviamente, é algo que está presente em somente um dos lados. Algo que é bilateral é algo que está presente à direita e à esquerda. Né? Quando a gente descreve uma coisa, escreve uma outra coisa, eu digo que essa outra coisa é ipsilateral. Então, vamos supor que eu tenha uma redução da força, que a gente chama de paresia, no membro superior direito. Que o paciente está... Vocês vão começar a se acostumar com isso também. O paciente está de frente para... Então, o que é direito para o paciente está à nossa esquerda. Então, eu tenho uma paresia, uma redução da força no membro superior direito. E eu posso dizer que eu tenho uma redução da força no membro inferior ipsilateral. E quando eu uso o termo contralateral, eu digo respeito ao lado oposto, como nós vemos aqui. O membro superior esquerdo e o membro inferior contralateral, ou seja, direito. O Nori tem uma série excelente. Ele vai entrar junto, tá ali com o Vamos ver nosso atleta olímpico aí. De muitos anos, que passa confiança. Vamos lá, Nori. Na anatomia, a gente estuda muito movimento, né? Não sei se vocês lembram dessa série aí do Arthur Nori, foi absolutamente sensacional. Olha só quantos movimentos nós temos. Vocês são capazes hoje de analisar esses movimentos todos aí? Quais músculos estão sendo capazes de produzir todos esses movimentos? Quais são os nervos que inervam esses músculos? Olha só que movimentos complexos, né? Complexos aparentemente, mas muito em breve vocês serão capazes de fazer a análise de tudo isso que está acontecendo aí diante dos olhos de vocês. Arthur Nori, atleta olímpico brasileiro, indo para o final da sua série. Sensacional, né? Coisa boa de ver. Então, a cinesiologia é a ciência do movimento humano, né? E a anatomia está diretamente relacionada ao indivíduo vivo, ao indivíduo em movimento. A cinesiologia... Microempresário individual. Microempresário individual que vai ganhar... Eu pensei que fosse pessoa espadara. Não, as pessoas que têm... Acho que tinha... Aí ela não ganha auxílio? Ganhar R$200. Oi, tem alguém com o microfone aberto aí. Eu só ouvi a parte dos R$200. Vamos continuar? Então, vamos lá. A nomenclatura de diversas estruturas... É tipo para gente que trabalha necessariamente tipo, com comércio e tal, né? O cara vende cachorro quente. Tá proibido vender cachorro quente. Caramba, tem alguém com coisa aí. Vamos... Se alguém puder silenciar aí o microfone, vamos adiante. Então, os termos de movimento, eles vão se aplicar tanto à anatomia, isso é muito importante quando a gente analisa o movimento humano, né? Quando a gente analisa o movimento humano como médicos, né? Quando a gente analisa o movimento humano, por exemplo, como analisando movimentos de atletas, movimentos de pacientes, tanto os movimentos do atleta que vimos agora, quanto os movimentos da marcha de um paciente neurológico que a gente quer fazer o diagnóstico, se aquela marcha é uma marcha patológica ou não. E de acordo com a configuração da marcha, a gente pode fazer o diagnóstico de uma lesão neurológica.
Então, todos esses termos de movimento, eles explicam a anatomia, a clínica e a cirurgia. Bom, flexão e extensão, acho que é uma coisa simples, né? Então, flexão, por exemplo, há um movimento ao longo de um eixo transversal, aqui a flexão do cotovelo. Quando a gente diminui o ângulo da articulação do cotovelo, a gente tem a flexão nesse sentido aqui. E quando a gente aumenta o ângulo, retornando à posição inicial, a gente tem a extensão, como podemos ver aqui nessa figura em movimento. Flexão do antebraço, ou seja, uma flexão realizada ao nível do cotovelo, e a extensão logo em seguida. Mais uma vez, extensão, né, aumentando o ângulo da articulação, e a flexão que aconteceu rapidinho. Flexão, mais uma vez, do antebraço sobre o braço, e a extensão realizada na mesma articulação do cotovelo. Dependendo da articulação, às vezes a gente tem convenções justamente para determinar o que é flexão e extensão. Então, quando a gente fala do ombro, por exemplo, a flexão é para frente, a extensão é para trás. Mas tudo isso daí, vocês vão ver, isso daí é uma visão anterior. Aqui nós temos o músculo peitoral, né? Aqui o deltóide, e aqui nós estamos vendo por trás. Então, agora uma extensão, né? E agora uma flexão. Com muita frequência aqui nós temos a flexão do polegar, por exemplo, flexão e a extensão, e assim por diante. A gente vai estudar isso, muitas articulações, mesma coisa, flexão dos dedos, como vemos agora, dos dedos da mão, e a extensão, o movimento de volta, ampliando o ângulo da articulação. Perna, a mesma coisa, né? Aqui ao nível da articulação do joelho, que vemos aqui, né? A flexão, diminuindo o ângulo, e a extensão, aumentando o ângulo e voltando à posição inicial. Em lugares, em algumas articulações, a gente vai ter termos especiais, como, por exemplo, no pé, a dorsiflexão e a flexão plantar. É difícil a gente determinar a flexão para cá e a extensão para cá? Não. Então, aqui a gente convencionou que isso daqui é dorsiflexão e o pezinho de bailarina, flexão plantar, mais ou menos aqui, ó, dorsiflexão, flexão plantar. Na cabeça, mesma coisa. Acho que o jeito vai demorar um pouquinho para fazer os movimentos, mas movimento de flexão da cabeça, né, e movimento de extensão voltando ao normal. O importante é que a gente vai, em cada situação, a gente vai ter oportunidade de aprender a convenção para aquela articulação, para aquele grupo de articulações. Abdução e adução é quando o movimento é realizado em torno de um eixo sagital. Vocês lembram do eixo sagital que vimos há pouco? É o eixo anteroposterior. Então, esse tipo de movimento aqui, quando a gente faz esse movimento no ombro, é como se eu tivesse um eixo exatamente aqui, como onde está o meu laser aqui, tá? E, por consequência, o membro superior, o braço, mais aqui específico, ele vai fazer esse movimento para cá ou o movimento para cá. E o movimento para cá ou para cá vai afastá-lo ou aproximá-lo do plano mediano. Então, simples, a abdução é quando a gente se afasta o segmento distal do plano mediano. E a adução é quando a gente aproxima. Então, nessa outra visão aqui fica mais fácil. O plano mediano está aqui, no verdinho aqui no meio, né? O movimento é feito aqui, nessa articulação aqui. E quando a gente, então, aproxima do plano mediano, eu faço a adução. Quando eu afasto do plano mediano, eu faço a abdução. E, especificamente no ombro, se eu ultrapassar o plano horizontal, eu faço uma elevação. Tudo isso vocês vão aprender quando estudarem essa região. Então, aqui, abdução e adução. Abdução, adução. Abdução, adução. Tá claro para todos? Nos dedos. Abdução dos dedos, eu separo os dedos. Adução dos dedos, eu junto os dedos.
da forma que está feito aqui. Tá? Mais alguns termos especiais, então, por exemplo, no tocante aos movimentos do pé e do tornozelo, né? Convencionou-se chamar esse movimento que coloca a planta do pé para medial de inversão. E quando eu coloco a planta do pé para lateral de eversão. Tudo isso ainda estamos na lição 1. Como vai o senhor? Tudo bem? Sim, eu vou bem. E a senhora? Eu também. Bom dia, boa tarde, boa noite, assim por diante. Termos absolutamente, digamos, básicos, né? É a primeira lição da terminologia anatômica da terminologia médica. Então, essa é a inversão que a gente está vendo, e aqui a eversão, movimento da planta para lateral. E aí tem algumas situações especiais que a gente vai vendo ao longo do curso de anatomia, como a flexão lateral, por exemplo. Simplesmente porque se eu movo para cá, seria para lateral de qualquer forma. Então, abdução para cá. Opa! Abdução. Ih, caramba! Abdução para cá e abdução para lá? Não. Aí convencionou-se chamar isso daqui de flexão lateral do tronco, direita ou esquerda, e flexão lateral também do pescoço da cabeça para a direita ou para a esquerda. E o último, quer dizer, já vimos o eixo frontal e o eixo sagital. Agora vamos ver movimentos em torno de um eixo longitudinal. E aí, em torno de um eixo longitudinal, eu posso fazer uma rotação lateral, quando o movimento ao longo desse eixo longitudinal vai girar a face anterior do membro lateralmente. Aqui o antebraço está fletido justamente para ilustrar melhor o movimento do braço, ok? Então, para cá eu estou fazendo rotação lateral e para cá eu estou fazendo rotação medial. Então, para cá eu faço nesse nível aqui e para cá eu faço rotação medial nesse nível aqui, ok? Então, mais uma vez, flexão e extensão, adução, rotação lateral e rotação medial. E aqui, mais uma convençãozinha, né? Rotação lateral do tronco, porque para o lado é lateral, para o outro lado também é lateral, então convencionou-se rotação lateral à direita, rotação lateral à esquerda. Aqui um termo especial, né, que diz respeito ao movimento que é gerado conjuntamente nas articulações radioulnares, proximal e distal, que acabam produzindo um movimento no qual a palma da mão, ora fica para baixo, ora fica para cima. A gente chama isso de movimentos de pronação e supinação. Pronação é quando a palma da mão vai para baixo. Supinação é quando a palma da mão vai para cima, ok? Movimentos assim como fazemos. Pronação, supinação. Supinação. Existe um macetezinho meio infame, né, da nossa época de estudante, né? Isso daqui é razoavelmente comum em filmes que você tem julgamentos, né? No júri lá, um juiz, testemunhas, etc. E quando você promete dizer a verdade, toda a verdade, nada mais do que a verdade, você coloca a sua mão sobre a Bíblia nos países cristãos. Então, aqui nós temos a palma da mão voltada para baixo, que é pronação. Então, o nosso macetezinho infame é pronação, prometer, pronação. E da mesma forma, quando você suplica por alguma coisa, você coloca a palma da mão para cima. Então, você está supinando. Então, prometer, supinar, pronação, supinação, fica aí como um macetezinho aí, bem infame, para a gente não esquecer disso nunca mais. Oposição e oponência. A gente já está chegando no final, tá? Oposição e oponência. A oposição é um movimento característico da espécie humana. Se puder pensar em alguma coisa que caracteriza a espécie humana, a maioria das pessoas provavelmente vai responder: é o raciocínio. Tá certo. Mas uma outra característica que é exclusiva da espécie humana é a oposição ou oponência.
que é um movimento no qual somos capazes de opor a polpa do polegar com a dos outros 4 dedos da mão. Isso que é a oposição oponência. Tá? Isso daqui, ó, vocês devem poder observar aqui, ó, esse movimento aqui, ó, é um movimento de oposição oponência, característico da espécie humana. Né? Quando a gente compara, por exemplo, a mão humana com a mão de um babuíno, orangotango ou de um chimpanzé, né? Esses animais, primatas como nós, eles não têm um polegar que seja capaz de funcionar como o polegar humano, opondo-se a polpa do polegar com a dos outros 4 dedos. Bacana. Mas para que eu preciso fazer isso? Bom, para coisas tão diversas quanto segurar um picolé, segurar uma raquete, seja ela de tênis de mesa, um taco de beisebol, acredito que a maioria não tenha muito esse hábito, mas coisas mais do cotidiano, como segurar uma caneta, talvez para segurar uma agulha de crochê aqui, segurar uma seringa, uma pinça, opa, está começando a chegar na nossa área, né? Segurar uma pinça, segurar um bisturi, segurar aqui uma pinça Kelly, depois a gente vai ver isso, ou mesmo uma tesoura. Então, todas essas habilidades, todos esses movimentos só são possíveis graças à nossa capacidade da espécie humana de realizar a oposição ou oponência da polpa digital do polegar em relação dos outros dedos. Tá? Então, isso daí é para não esquecer nunca. Então, como conclusão, e já me colocando à disposição aí para dúvidas, né, vamos trazendo essa nossa primeira conversa para um término. Mais uma vez, lamento não poder fazer isso pessoalmente, mas vamos trazendo aí uma conversa. Espero que tenhamos oportunidade de conversar presencialmente em breve. Atenção de todos os senhores. Muito obrigado e boa noite a todos aí. Parabéns. Tá, Professor Rodrigo. Parabéns, obrigado aí pela tua participação. Tá? Lição 1. Lição 1. Estou te ouvindo. Então, gente, isso aí é uma introduçãozinha de termo, né, que o Cavazé falou. A partir de hoje, ninguém mais coça o saco, mas escarnifica a bolsa escrotal. Ninguém mais caga e anda, mas é feca de hambúrguer. Né? Então, esses aí são termos que a gente vai começar a falar. Né? O que o Cavazé falou é importante. São termos que a gente tem que entender e tem que descrever uma lesão, uma anatomia,